Olá, hoje eu vou falar sobre um anti-inflamatório, a nimesulida, que é muito utilizada ainda pelos pacientes, mas eu vou falar de um problema que ela pode trazer para o paciente, um problema extremamente raro, mas que contraindica ela para um grupo de pacientes específicos. Então vamos explicar como é que funciona isso. A gente tem, por exemplo, a nimesulida gotas. A nimesulida gotas já foi bastante utilizada para crianças, hoje ela vem com uma recomendação básica extremamente importante de não utilizar em crianças abaixo de 12 anos de idade. E aí eu vou explicar logo mais para vocês por que ela não pode ser utilizada nesse grupo de pacientes. A gente deve lembrar que a nimesulida em gotas ela pode ser empregada em adultos, comprimido também pode ser utilizado, talvez o paciente não tenha, né, aquela condição, ele está se sentindo um pouco mal e ele não consegue engolir o comprimido, então uma opção seria gotas, mas não deve ser utilizada abaixo de 12 anos, principalmente por quê? Porque ela pode trazer uma síndrome chamada de síndrome de Rey. Essa síndrome de Rey pode causar alterações como náusea, convulsões, vômito, alterações que podem levar o paciente a lesões cerebrais, a edema cerebral e também lesões no tecido hepático. São alterações que podem vir a ser causadas pela utilização de alguns anti-inflamatórios e a nimesulida está entre esses medicamentos que podem trazer essa alteração, essa síndrome que pode ser causada principalmente em crianças, principalmente abaixo de 12 anos de idade. Então, vem uma recomendação para não se empregar, mesmo sendo uma formulação em gotas, em crianças abaixo de 12 anos de idade. Essa síndrome é uma síndrome extremamente rara, difícil de acontecer, mas ela está sendo mapeada e tem alguns estudos que demonstram que ela tem uma relação com infecções virais, quer dizer, o paciente pode ter um quadro de infecção viral. Após esse quadro de infecção viral e a utilização dessa medicação, o paciente pode desencadear esse quadro da síndrome, que leva a várias disfunções, como eu falei para vocês, cefaleia, náusea, vômito, desorientações, alterações cerebrais, como edema e outras modificações de inflamação, e também alterações hepáticas. Como eu já disse, é um evento extremamente raro, eu não estou aqui para alarmar, para te assustar, não é esse o objetivo. O objetivo é explicar sobre o porquê que na bula vem essa recomendação de não utilizar abaixo de 12 anos. Já tive muita pergunta, já que ela é uma medicação em gotas, não é para usar em criança? Não, ela deve ser usada acima de 12 anos de idade. E vem também uma outra orientação que mesmo em adolescentes, tá? Mesmo acima de 12 anos de idade, se ele teve infecções virais, não seria interessante a utilização da nimesulida, seria interessante a utilização de outros anti-inflamatórios que não trazem o risco dessa síndrome, ou que a chance de causar essas alterações são menores. Mas a recomendação principal é não utilizar abaixo de 12 anos de idade. Em adulto pode ser utilizado normalmente, dificilmente você vai ter essa alteração dessa síndrome, mas em crianças ela já foi mapeada e demonstrou que a nimesulida tem essa relação. Não só a nimesulida, tá? O AS também pode trazer essas alterações, como alguns outros anti-inflamatórios pode causar esse tipo de síndrome. Na verdade, a gente não sabe muito bem o mecanismo que leva a esse processo. É uma alteração idiosincrática, a gente não tem uma ideia muito precisa de como esse processo vai acontecer e por que ele acontece. Mas a gente sabe que tem uma relação com infecções virais, então pós a infecção viral e após o tratamento com esse AINE, por exemplo, o paciente pode desencadear essa síndrome. O paciente pode evoluir para um quadro severo e, claro, pode causar sim a morte, mas a maioria das vezes o paciente não tem essa evolução tão severa assim. Essas alterações elas podem estar relacionadas a sinais e sintomas como desorientação, náusea, vômito, cefaleia e outras alterações mais graves como lesões hepáticas e lesões do sistema nervoso central. Então, por isso, fica como recomendação não utilização dessa medicação, mesmo sendo em gotas, para crianças abaixo de 12 anos de idade. Em adolescentes também vem a recomendação para que não se utilize infecções virais, porque pode sim causar alguma outra alteração. É raro, mas a gente precisa prevenir, precisa evitar a chance dessas alterações acontecerem, ok? Não tem outras contraindicações. A nimesulida é um medicamento que causa pouco efeito gástrico, ela é mais seletiva, então você tem pouco risco de lesões gástricas. Então, por exemplo, um paciente adulto, um paciente idoso, que tem já um problema gástrico, ele precisa de um anti-inflamatório, a nimesulida talvez seria uma opção interessante, porque ela não causa esse desconforto gástrico, mas ela tem essa restrição, essa recomendação
para não ser empregada, por exemplo, em crianças abaixo de 12 anos de idade, mesmo sendo nessa formulação. É uma coisa que eu recebo muita pergunta, né? Ah, então por que fabrica gota se não é para criança? Porque pode ser usado em adulto. O paciente não consegue engolir o comprimido, ele está com a garganta muito inflamada, está incomodando muito esse paciente, muitas vezes ela é utilizada para essa função de dor de garganta mesmo, de inflamação da garganta em adultos, e aí se ele não consegue engolir o comprimido, pode ser utilizada a formulação em líquido, sem problema nenhum, vai fazer o efeito, vai ter o benefício para esse paciente, ok? Fica aqui a orientação, reforço que não é uma orientação aqui dizendo para você evitar, sempre ter orientação do profissional de saúde, tá? A recomendação aqui é que você procure atendimento médico, procure o farmacêutico para ter essas informações também e, claro, evitar qualquer risco ou qualquer efeito adverso desnecessário no seu tratamento. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar o like aí pra gente também, que ajuda bastante aí dentro das nossas apresentações, das nossas informações que a gente traz semanalmente. Valeu, gente, até mais!